Fala, champs! Começamos aqui a fazer uma videoaula sobre a parte de banco de dados. Nós vamos fazer uma classe sendo salva no banco de dados através do modo texto mesmo, sem interface gráfica, e vamos mostrar como fazer essa configuração, a importação do Hibernate e tudo mais. Então vamos seguir os passos aqui iniciais. Já estou com o NetBeans aberto e agora eu vou pegar e vou abrir o Champ e vou startar. Tá aqui o Champ versão 1.8.3. Vou iniciar uma SQL e vou iniciar o Apache. Apache iniciado, MySQL iniciado. Ok, tudo funcionando. Minimizar. Já com o NetBeans aqui, olha, na tela, clicar na aba de serviços, nenhum projeto criado, e vou colocar o banco de dados disponível aqui. Nova conexão. Vou selecionar o driver aqui do MySQL, que já vem com o NetBeans. E aqui as propriedades já estão todas prontas, né? Porque é um banco de dados teste e tudo mais. Banco de dados local, a porta padrão, o nome do banco de dados, isso aí a gente vai ter que alterar. O usuário e a senha. E nós vamos testar a conexão. Nós podemos fazer o teste da conexão porque esse banco de dados aqui, MySQL, já existe. Então nós vamos testar para saber se o serviço foi correto. Aqui, ó, conexão bem sucedida. Então a gente vai pegar e vai criar um banco de dados referente ao projeto atual. Para isso a gente abre o navegador, pode ser o Chrome, Firefox, qualquer coisa. E vou digitar localhost /php myadmin. Ele é uma interface de gerenciamento, esse site aqui, né, o phpMyAdmin, é uma interface de gerenciamento do MySQL. E eu vou fazer uma coisa simples aqui. Eu vou só criar uma base de dados para ser nossa base de dados teste. Eu vou vir aqui em Database, Create Database, vou pegar e vou dar um nome para essa base de dados, né? Então eu vou chamar de base teste. Eu vou clicar em criar. Ok, o banco foi criado sem problema algum, certo? Vou voltar aqui para o NetBeans e eu vou trocar o nome do banco de dados para base teste. Testar novamente conexão bem sucedida. O usuário root sem senha é um padrão do Champ, né? Ele já vem com ele definido assim. Marcamos aqui lembrar senha, certo? Para ele salvar tudo mais. Finalizar. Ok, nós criamos aqui uma conexão com a base de teste. Não possui nenhuma tabela, né? Não possui nada. É o que nós vamos começar a fazer agora. Com essa parte feita, nós podemos vir aqui na área de projetos, criar um novo projeto, Java, aplicação Java, colocar aqui teste banco dados. Ok? Finalizar, como é um exemplo. E agora eu vou já de cara pegar e fazer a importação da biblioteca do Hibernate. E aí sim começar a fazer as configurações dele. Clicando aqui em bibliotecas, botão direito do mouse, adicionar biblioteca, importar. E aqui o NetBeans já possui a biblioteca do Hibernate. Vou importar a biblioteca e adicioná-la. Vem aqui na biblioteca, adicionar nova biblioteca, importar. Vou importar a parte do JPA do Hibernate. E vou importar o driver do banco de dados MySQL. Aqui. Ok. Todas as bibliotecas. Adicionar o driver. Biblioteca. Adicionar JPA do Hibernate. Ok. Todo mundo aqui, sem problema algum, persistências e tudo mais. Todas as bibliotecas foram adicionadas.
E aí agora nós vamos começar a parte da criação da conexão com a base de dados. Vamos agora clicar no pacote de código fonte, novo, outros. E aí nós temos aqui a parte do Hibernate e vamos fazer o assistente de configuração do Hibernate. O nome do arquivo de configuração que ele vai fazer, o nome do projeto, a pasta onde ele vai estar localizado, sem problema algum. E aqui nós vamos selecionar a conexão com o banco de dados que a gente acabou de fazer. Aqui, ó, base teste. Já selecionou o dialeto e aí eu finalizo. Ele pegou e criou toda a parte de configuração aqui, Hibernate CFG, que ele deve criar as tabelas no banco de dados. Para isso a gente edita o Hibernate CFG, em propriedades diversas, adicionar Hibernate HBM e aqui colocamos a opção Update. Salvamos os arquivos e fechamos. E nós vamos criar a nossa classe que vai ser transformada na tabela do banco de dados. Então nós vamos no nosso pacote, nova, classe Java. E aí, participante. Vamos dar nome, finalizar. Adicionando os atributos aqui à classe, criando o construtor, criando os getter e setter. Perfeito. Adicionando interface serializable. Agora vamos começar a fazer as anotações referentes ao Hibernate, né, a configuração. Primeira coisa que nós devemos fazer é falar que a classe vai ser uma entidade de persistência no banco de dados. E o nome da tabela. Simplesmente eu posso chegar e informar quem vai ser o ID, e as colunas da tabela. Perfeito, feito isso, a classe já está preparada para virar uma tabela do banco de dados, sem problema algum. Vou salvar e vou criar a classe de inicialização do Hibernate. Para isso, vou vir aqui dentro do projeto, clicar com o botão direito, novo, outros, Hibernate, Hibernate útil. Vou no próximo e vou colocar o nome da classe que eu quero, Hibernate útil, simplesmente. Manda finalizar. Apagar os comentários. Podemos salvar. Essa classe aqui vai ser responsável por trazer a fábrica de sessões do Hibernate para conexão ao banco de dados. Nosso próximo passo vai ser falar que a classe participante deve ser mapeada no banco de dados. Então, dentro do Hibernate Config, nós temos a área de mapeamento e aí nós vamos adicionar a classe participante. Seleciono o arquivo, dou OK. Salvo. Agora nós vamos fazer o exemplo para iniciar o processo de conexão com o banco de dados e criação dos objetos lá dentro.
Primeira parte é habilitar o Hibernate, né? Fazer a conexão com o Hibernate. Vamos salvar o arquivo. Com essa configuração feita, nós vamos executar a aplicação e ela será capaz de colocar a classe participante como uma tabela no banco de dados. E nós vamos ver se a tabela vai ser criada corretamente. Dando play aqui na aplicação, todas as informações do Hibernate estão aqui disponíveis. E aí ela finalizou, porque a aplicação não faz nada. Então, acessando aqui o Chrome novamente, nós temos o nome do nosso banco de dados base teste, e aqui nós conseguimos enxergar a classe participante como tabela no banco de dados. Vamos olhar a estrutura dela e ela tem todos os atributos criados aqui diretamente no banco de dados. Simplesmente isso. Agora vamos fazer a questão da persistência no banco de dados. Nós vamos criar um objeto e salvar essas informações no banco de dados, que é o mais interessante de ser feito. Então, a primeira coisa que precisamos é instanciar a classe. Vamos preencher os atributos. Adicionados os atributos, vamos iniciar a transação. Salvando o objeto. Liberando a sessão. E aí sim, 100%. Salvamos e executamos para ver se a aplicação salva no banco de dados. Vamos lá na parte de banco de dados. Vamos verificar novamente a tabela. E aí nós temos a linha preenchida. Ok? Um grande abraço e até mais.